Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre pontuação, falando sobre o uso facultativo da vírgula no período simples. Lembrando que o uso facultativo é o mais tranquilo de todos os assuntos, tá? Porque o uso facultativo é o que tem menos regras. E a gente vai agora conhecer essas regras, que são apenas 3 regras. Então, vamos lá. O uso da vírgula, ele vai ser facultativo em quais hipóteses? Olha, a primeira hipótese foi aquela que eu falei na aula anterior, que é entre o complemento, né, e o adjunto adverbial. Nesse caso, é facultativo, tá? Isso quando a gente está na ordem direta, ok? Nesse caso, é facultativo, só que, como eu disse, é muito raro utilizar, tá? 99% dos casos, a gente não usa vírgula entre o complemento e o adjunto adverbial, por mais que seja facultativo, tá? Qual que é o próximo caso? Quando a gente tiver um adjunto adverbial deslocado curto. O que seria um adjunto adverbial deslocado curto? Quando a gente tem até 2 palavras, tá? Então, quando a gente tiver até 2 palavras, é considerado adjunto adverbial curto, tá bom? E em objeto direto ou indireto deslocado. Lembra que, quando a gente viu na aula anterior sobre o sujeito, quando ele está deslocado, o uso da vírgula é proibido. Mas o objeto deslocado, o uso da vírgula é facultativo. Por mais também que seja bem raro a gente ver, né? A gente vai observar que quando o uso é facultativo é muito difícil colocar vírgula, tá? Mas é importante você saber por quê? Porque existem muitas bancas, entre elas, por exemplo, a Sesgran Rio, que eles colocam várias frases para você analisar em qual que está a correta a pontuação. Então, é importante saber sobre a vírgula facultativa por causa disso, porque aí você vai conseguir analisar se a frase está correta ou incorreta, tá bom? Mas, por exemplo, para escrever uma redação, alguma coisa, é muito raro usar a vírgula quando o uso dela é facultativo, tá bom? E aí, vamos então analisar os exemplos para a gente conseguir praticar isso, ok? Aqui, essa primeira aqui, é a mesma que eu mostrei na aula passada, é a mesma oração, tá? Então, por isso que já está aqui tudo, aqui, igual da aula passada, tá? Então, vamos analisar agora a segunda. Então, o que eu fiz nessa segunda? Eu inverti a ordem agora do objeto, tá vendo? Olha só. O verbo está no lugar certo, né? Só que tá vendo que eu inverti o objeto com o sujeito? Então, olha só. O sujeito está deslocado e o objeto também está deslocado, porque o objeto ele vem depois do verbo. Então, nesse caso aqui, a gente tem o sujeito deslocado e a gente tem o objeto, né, que seria o complemento, também deslocado, tá? E o que a gente acabou de aprender aqui? Que quando a gente tem objeto direto ou indireto deslocado, o uso da vírgula é facultativo. Então, vamos ver. Olha só. Em sua vida atual, vírgula, repercutem as grandes frustrações de sua infância. Pronto. É a única vírgula que pode ter nessa oração. Lembrando que pode ter a vírgula, ela é facultativa. Então, se a banca te der o enunciado ali, né, numa alternativa, te der essa oração com a vírgula, tá certo. Se te der a oração sem a vírgula, também tá certo, ok? Então, essa aqui a gente pode ou não pode ter a vírgula. Próxima. Os alunos estudaram língua portuguesa à noite. Ó, vamos analisar essa. Verbo, estudaram. Estudaram o quê? Língua portuguesa. Quem estuda, estuda alguma coisa. Não tem preposição, então a gente tem um objeto direto, ok? Quem estudou? Os alunos. Então, os alunos é o nosso sujeito. Estudaram o quê? Língua portuguesa. Quando? À noite. Então, aqui, ó, se a gente responde o que ou quem, né? A gente tem um objeto. Se a gente responde quando, onde, como, quão, a gente tem um adjunto adverbial. Esse aqui seria um adjunto adverbial de tempo, ok? Estudaram língua portuguesa à noite. Está na ordem direta. Ó, ordem direta. Sujeito, verbo, objeto e adjunto adverbial. Ordem direta, a gente tem a vírgula facultativa entre o objeto e o adjunto adverbial de tempo, tá bom? Então, aqui temos outra vírgula facultativa. Próximo. À noite, os alunos estudaram língua portuguesa. Mesma coisa, ó. Aqui é a mesma oração, só que a gente só deslocou o adjunto adverbial à noite para o início. Então, a gente tem também a vírgula facultativa, tá? Ó, eu vou escrever aqui, ó, facultativa. Essa aqui também é facultativa. E essa aqui também
é facultativa. Facultativa. Aqui ficou ruim, peraí. E essa aqui também é facultativa, ok? Tá. E a próxima, ó. Os alunos estudaram à noite língua portuguesa, tá? Uma observação aqui, né, é que esse à noite aqui, ó, duas palavras. Então, a gente tem o adjunto adverbial curto, né? Por isso que o uso da vírgula é facultativo, tá? E vamos analisar a outra alternativa, ó. Vamos analisar, então, a outra oração. Os alunos estudaram à noite língua portuguesa. Tá vendo? Ó, o nosso adjunto adverbial tá deslocado. Só que dessa vez ele tá no meio da oração. Ele não tá nem no final, nem no começo. Ele tá no meio. Então, nesse caso aqui, da quinta oração, é importante a gente observar o seguinte, tá? Quando a gente tem uma vírgula só, a gente separa. E quando a gente tem duas vírgulas, a gente intercala, tá? Então, o que acontece se eu simplesmente colocar uma vírgula aqui depois de à noite, ó? Os alunos estudaram à noite, vírgula, língua portuguesa. Estudaram o quê? Língua portuguesa. Língua portuguesa a gente sabe que é o nosso objeto direto. Então, eu estou separando o verbo do objeto, porque eu tenho uma vírgula só. Então, lembra disso, uma vírgula separa. Então, a gente não pode ter uma vírgula só. Se a gente for colocar uma vírgula aqui nesse adjunto adverbial, a gente tem que ter duas vírgulas para intercalar. É como se, tipo assim, a gente separasse esse termo aqui do restante da oração, tá? Então, nesse caso, quando o adjunto adverbial estiver no meio da oração, tem sempre que ser separado por duas vírgulas, tá bom? Então, é isso. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que você tenha conseguido aprender sobre esse assunto de uso facultativo da vírgula. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando a gente postar nossas próximas aulas sobre esse assunto. A gente se vê na próxima. Até mais!